Saudade de vocês. Como é que vocês estão, gente? Como é que vocês estão? E nem me fale, Andressa. Se eu falar para vocês, se eu mostrar para vocês aqui, eu tô com uma mala no chão, que acabamos de chegar de Paranaguá, inclusive. E eu comentei com a minha filha, com a Bia. Eu falei, meu Deus, eu tô com a mala aqui no chão. E amanhã, à tarde, né? À noite, eu já tenho que fazer outra mala. Que na madrugada de quarta-feira a gente já sai para viajar de novo. Mas é a vida dos apóstolos, né? Eu estava conversando com um amigo agora há pouco, eu desci do avião e tinha uma reunião. Aí eu falei para ele, falei, você se importa da gente fazer a reunião pelo celular? Eu falei, porque eu tô no aeroporto ainda. Aí ele falou, não me importa. Ele falou assim, é desafiador porque vocês têm que... Você acaba gerenciando três, como se fossem três áreas, né? Eu falei, depende, né? Se eu for contar com a minha família, dá um pouquinho mais. Porque eu tenho a empresa de treinamento, o Grupo Arrava. Eu tenho as mentorias individuais que eu faço, né, do projeto das mulheres, e a gente tem a companhia de Daniel. Então é muito desafiador. Mas em tudo nós damos graça, porque em tudo Deus tem nos sustentado. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês para a gente poder iniciar. Depois eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, depois eu vou passar a palavra para o João. É, Esse mês deu certinho, né? De nós conseguirmos fazer o primeiro dia das primícias no primeiro dia do mês. Então, o calendário nos ajudou esse mês de julho, né? E eu creio realmente que no domingo a gente já inicia um novo mês judaico, que é o mês de Tammuz. E eu tô dando graças a Deus, eu não sei vocês, queridos, mas eu quero dizer para vocês que o mês de Sivan, meu Deus do céu, que mês desafiador nas nossas vidas, e eu tô aqui glorificando ao Senhor, porque essa já é a última semana desse mês já. Estamos vencendo, né, Dani? Estamos vencendo. Queridos, vamos orar? Vamos orar? Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque em tudo nós podemos e devemos dar graças a Ti, Senhor. Eu quero glorificar o Teu nome por cada pessoa que está aqui nessa noite, que ouviu o Teu chamado, que aceitou esse convite. E eu quero te pedir, ó Deus, que desde já o Senhor libere anjos, Pai, de uma forma muito especial, para ministrar de uma maneira muito profunda aos nossos corações nesses 3 dias, Pai, porque eu creio, Senhor, que grandes coisas serão liberadas nas nossas vidas, Pai. E que aquilo que parece talvez uma barreira intransponível para alguns, será, Senhor, de uma forma sobrenatural, retirada de diante de nós, ó Pai, para que possamos romper, vencer e conquistar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa nova estação que se inicia nesse dia de hoje. Eu profetizo, Pai, um tempo, Senhor, de avanços e um tempo onde nós veremos a tua mão, Pai, sobre as nossas vidas e em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o apóstolo Coraiola, ele sempre fala algo para nós que é muito importante, que ele diz o seguinte, que nós sempre seremos provados em 3 áreas da nossa vida, né? Nós sempre, nós sempre estaremos sendo provados em 3 áreas da nossa vida. Ou nós estamos sendo provados na saúde, ou nós estamos sendo provados nas finanças, ou nós estamos sendo provados nos nossos relacionamentos. De vez em quando acontece um rebuliço assim e é em tudo, né? Relacionamento, saúde, finanças. Mas eu confesso para vocês que assim, a gente sempre comenta isso com vocês aqui, né? A gente também entende que onde nós mais somos provados é justamente naquela área que Deus quer também que a gente manifeste poder, manifeste os milagres do Senhor, né? E eu sempre falo para os discípulos da companhia de Daniel, que a companhia de Daniel, ela é uma companhia de homens e de mulheres de negócios, né? A gente entende o nosso papel na sociedade, enquanto na nossa carreira, a forma como nós executamos as coisas,
o lugar que nós ocupamos para que o reino de Deus realmente seja estabelecido através das nossas vidas. Mas esses últimos meses, principalmente esses 2 últimos meses, maio, junho, eu fui muito provada na questão da minha saúde, né? E eu confesso para vocês que isso mexe um pouco com a gente, né? Porque eu falo assim que quando você está passando por problema financeiro, né, ou até mesmo problema no trabalho, ou alguma coisa assim, a gente sabe que é muito cíclico, né? Sobe, desce, uma hora você tá melhor, outra hora você tá um pouco pior, outra hora as coisas estão mais difíceis. Mas você vai, parece que você sabe lidar muito bem com aquilo. Mas a saúde, ela acaba mexendo de uma maneira talvez diferente com alguns, porque é onde você acaba ficando um pouco mais debilitado realmente, né? Até mesmo na forma como para você executar as coisas. E eu venho aí nesse desafio, né? Quem acompanhou, eu passei por aquela questão na viagem lá para a Alemanha e para a Itália, né? Que aquilo já mexeu bastante comigo, porque eu tive que lidar com dor, né? Eu tenho uma característica pessoal, né? Eu não sou uma pessoa muito fraca para dor, né? Graças a Deus. Eu não sou assim muito. Tipo assim, não é qualquer dor que me para, e a dor tem que ser intensa mesmo, né? Mas me incomodou muito, porque foram 20 dias ali naquela viagem, onde eu tive que conviver com a dor todos os dias. E chega uma hora que, quando tá doendo todo dia, né? No meu caso, isso me irrita, acaba me, né, deixando com raiva, então eu fico nervosa, fico estressada, enfim, né? E agora eu fui aí, pega de surpresa, né? Eu nunca tinha tido dengue, gente. Eu nunca tinha tido dengue. E meu Deus do céu, o que é esta doença, gente? Essa doença, com certeza, é de Satanás. Não tem assim, ó, não tem nada que possa ser de bom dessa doença. E para mim foi uma grande surpresa, porque nós estávamos para ministrar o seminário lá em Ponta Grossa, né? Eu saí daqui de Campinas já me sentindo um pouco mal, mas eu achei inicialmente que era uma gripe, né? Eu falei, é uma gripe. Tava com muita dor no corpo, mal-estar. E quando eu cheguei em Ponta Grossa, né, eu já assim não tava muito bem. E o seminário no dia seguinte, e eu falo para vocês que quem estava lá, né? Eu só entreguei aquele seminário pelo poder e pela glória de Deus, gente, porque eu nem sei como é que eu ministrei ali naquela manhã, né? E sei que foi uma bênção, porque nós tivemos muitos feedbacks, muitos retornos, assim, o poder de Deus foi manifestado naquele lugar. Mas logo depois do almoço, né? Graças a Deus que já era o João que ministrava, porque daí eu literalmente eu caí de cama, né? E eu não tive assim condições, assim, foi uma coisa muito desafiadora. E eu fui só me tocar que poderia ser dengue na segunda-feira, por causa das dores que eu senti, né? Eu senti muita dor de cabeça, muita dor nos olhos, uma dor assim que eu falei que parecia que o globo ocular ia cair. E aí eu fiquei toda vermelha, né? Então eu tive eu fiquei toda pintada assim, né? O corpo inteiro levantou aquele grosseirão, aquele vermelhidão. E eu passei a semana literalmente no sofá, né? Da cama pro sofá, do sofá pra cama. Coisa que eu acho que eu nunca passei na minha vida toda, né? O João tá casado comigo há 25 anos, sabe muito bem. Acho que foi a primeira vez assim que realmente eu fiquei tão derrubada. Só que a minha preocupação maior, gente, era uma só. Eu falava assim, Deus, eu tenho um compromisso com o Senhor e eu tenho um compromisso com a igreja de Paranaguá. Então eu preciso ficar boa, porque na minha cabeça não existia a possibilidade de eu não ir nesse seminário ou de eu desmarcar esse seminário. E na terça-feira, os nossos amigos, né, de Paranaguá, tanto o Edu quanto a Jaís, os dois fizeram questão de me ligar. E eles falaram pra mim, Flávia, se você não tiver boa, você não vem. A gente remarca, a gente coloca uma nova data, a gente vê um outro momento, porque a tua saúde é em primeiro lugar. E eu falei pro Edu, eu falei, Edu, não existe essa possibilidade na minha mente. Não, mas você tem que cuidar da sua saúde. Eu falei, eu sei, e eu tô me cuidando. Mas não existe
essa possibilidade na minha mente de eu não ir para Paranaguá para fazer esse seminário. E, queridos, por que que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque uma das coisas que Deus trouxe muito forte no meu coração é que diante de todas as batalhas que muitos de nós estamos vivenciando, infelizmente muitos estão desistindo no meio do caminho. Muitos estão entregando os pontos. E eu não tô aqui, por favor, né? Até foi uma coisa que eu falei, gente, nunca mais na vida eu julgo ninguém. Quando a pessoa fala pra mim assim, eu tô com dengue, meu Deus, eu vou mover céus e terras pra eu poder ajudar a pessoa da forma como eu puder. Porque realmente é uma coisa assim que eu nunca imaginei na minha vida. Então, talvez eu até teria as justificativas para não ir, para não participar, para não fazer. E eu não tô aqui, por favor. Eu quero que vocês entendam, não me tomem por petulante ou por soberba. Não é isso. Mas o que Deus ministrou muito forte no meu coração é o quanto nós deixamos de receber, o quanto nós deixamos de realmente diante de Deus avançar dentro de um propósito que Deus tem para as nossas vidas, quando nós sucumbimos diante da prova, quando nós nos entregamos diante da prova. Então, eu tive dor, eu passei mal, eu ainda falei pro João ainda hoje de manhã, falei, meu Deus, a única coisa que tá muito chata é que eu ainda tô com muita dor de cabeça, né? A dor de cabeça não passa. E aí a Rutinha lá de Paranaguá falou pra mim que ela também teve, e aí ela é nutricionista, então ela acabou estudando muito. Ela falou, Flávia, tem sequelas da dengue que levam até 90 dias pra sair. Ela falou, eu tava treinando 6 dias por semana na academia, ela falou. Então, ela ia de segunda a sábado na academia. Ela falou, depois que eu tive a dengue, ela falou, eu consigo ir 2, no máximo 3 vezes por semana. Porque a minha força física, ela falou, ainda não voltou. E já deve estar fazendo uns 40, 50 dias que ela teve dengue, né? Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje, queridos, eu quero realmente chamar a atenção de vocês. Porque uma das coisas que mais mexeu comigo, eu falei pro João, isso foi assim, né, me incomodou demais. Porque a dengue não foi só questão física, foi uma questão emocional muito forte. Muito forte. Na quinta, na quarta, na quinta e na sexta, eu tava num desânimo, mas num desânimo, que eu falava assim, gente, essa não sou eu. Essa não sou eu. O que que tá acontecendo comigo? E eu lembro que eu falava assim, Senhor, eu não consigo nem chorar. Porque era uma sensação, era como se eu tivesse apática. E o que Deus ministrou muito comigo no sábado, lá em Paranaguá. E isso mexeu bastante comigo, porque Deus falou para mim. Eu permiti que você sentisse o que as pessoas estão sentindo. Eu permiti que você sentisse no seu corpo físico, através de uma doença, aquilo que a maioria das pessoas estão sentindo. As pessoas estão desanimadas. As pessoas estão apáticas. As pessoas estão sem vontade, sem desejo. E hoje, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês. Porque esse mês de Sivan, quem está participando dos meses judaicos sabem disso. E isso foi uma das coisas que Deus falou comigo muito na sexta-feira. Porque o espírito que ataca no mês de Sivan é o espírito de incredulidade. É o espírito que faz justamente, gera uma paralisia física, mental e espiritual na vida das pessoas. E é um espírito de humanismo. Então, o que acontece? Quando muitas vezes vida democrática e ética, que afirma que os seres humanos têm o direito... A minha Siri gritou aqui. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes, e é o que aconteceu com muitas pessoas, e talvez o que ainda está acontecendo com você,
é que diante dos ataques que o inimigo tem feito na sua vida, você tem se sentido desanimada, apática, paralisado, sem forças para realmente romper e avançar. Talvez a sensação que você tenha hoje é que é como se tivesse uma parede de pedra diante de você. Que você olha para cima, você olha para um lado, você olha para outro e você literalmente não vê saída. Mas eu quero dizer algo para vocês, queridos. Isso é puramente uma ilusão. Isso é puramente uma ilusão. É uma tentativa de Satanás de te parar, de te paralisar. Porque se ele conseguir te parar, ele alcançou o objetivo dele. Se você deixar de crer nas promessas de Deus para sua vida, se você for tomada pelo pânico, pelo medo daquilo que ainda não aconteceu, das respostas que você ainda não teve, ou das promessas que você ainda não viu se cumprir na sua vida, e isso te colocar num espírito de incredulidade, isso faz com que você se afaste de Deus, com que você perca as suas forças e que você perca a sua fé e a sua esperança. Então, amados, nesses 3 dias, onde nós estamos fechando esse ciclo de Sivan, graças a Deus, estamos iniciando um novo ciclo nas nossas vidas, porque é o segundo semestre. É o segundo semestre de 2024, gente. Vocês acreditam nisso? Que a gente já está começando o segundo semestre de 2024. Eu quero profetizar na sua vida que aquilo que você ainda não viu acontecer no primeiro semestre, aquilo que você ainda não teve de respostas, aquilo que você ainda não teve de saídas, aquilo que você ainda tem clamado, tem pedido e que você ainda não alcançou as respostas de Deus, eu quero profetizar que a partir desse tempo você vai começar a viver essas promessas. Só que para isso você vai ter que persistir, você vai ter que insistir e você vai ter que crer que o sobrenatural de Deus, ele acontece no tempo perfeito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Eu quero colocar uma adoração aqui para que realmente a gente possa entrar nessa sintonia e que para a gente possa crer, queridos, crer de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa existência, que nós temos um Deus que olha por nós, um Deus que cuida de nós e um Deus que provê sobre toda a necessidade nas nossas vidas. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando nesse tempo. Eu não sei se a tua luta é física, então, se há alguma questão, né, de alguma doença, o teu corpo físico que está sofrendo, eu não sei se você está passando por alguma dificuldade financeira ou no seu trabalho, que você não está alcançando os seus resultados, que você não está colhendo os frutos da forma como você gostaria. Eu não sei se você está com algum problema de relacionamento na sua casa, com seu marido, com sua mulher, com seus filhos, com seus pais. Eu não sei se você, talvez emocionalmente, você não esteja bem nesse tempo, mas eu quero profetizar que Deus vai se manifestar de uma forma extraordinária nas nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus provedor e que provê absolutamente todas as nossas necessidades. Amém? Vamos adorar ao Senhor, porque depois o João ele vai trazer uma palavra aqui que eu tenho convicção que vai tocar de uma forma muito profunda o seu coração e te dar ainda mais certeza daquilo que você está vivendo nesse tempo. Deus provedor, Jeová Jireh, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo.
mas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Sim, Senhor, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. A tempestade. Queridos, compreendam isso. A tempestade, o vento forte, as lutas, as dores, elas não podem roubar aquilo, a tua fé, aquilo que te mantém vivo em Deus. Você precisa se manter fortalecido, porque a tempestade um dia passa, a chuva um dia passa, a dor um dia passa, mas o que vai ficar é o seu amor em Deus, é a sua fé, é isso que vai transpor todas as barreiras. Então não permita, se você chegou aqui nessa noite desanimado, triste, cansado, ou talvez você está aqui inclusive por uma outra pessoa, porque você sabe que outras pessoas estão passando por dificuldades, se coloca na brecha, querido. Clame a Deus pela vida das pessoas que você ama e creia que nós servimos a um Deus que não perdeu nunca nenhuma batalha. Então não há o que temermos, não há o que temermos, porque o Deus que fez é o Deus que vai fazer novamente e vai fazer quantas vezes forem preciso. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio, eu creio. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Irás prover de novo. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Sim, eu sei. Amém, amém, amém. Que possamos continuar crendo e vivendo debaixo das promessas e debaixo da presença de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos. Quero chamar o João. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Vamos orar. Mais uma vez, eu quero que você se concentre aqui comigo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui adentrou, Pai amado. Eu quero derramar sobre eles agora, Pai amado, uma unção agora, Pai amado, de proteção, uma unção diretamente do trono, para que possa reforçar, ó Pai amado, tudo aquilo que vem diretamente de Ti sobre a vida deles, ó Pai. Mais ousadia, mais intrepidez, acima de tudo, mais força, mais coragem, mais fé.
Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo agora possa bater em retirada da vida de cada um que aqui está, ó Pai amado. E neste momento eu quero pedir agora que tu leves as nossas mentes cativas diretamente ao teu trono, ao teu altar, para que possamos estar totalmente conectados com aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas neste dia. Fala conosco, ó Pai amado, fala conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, Deus me trouxe durante todo esse mês, muita coisa vai ser muito conectado com o que Flávia falou aqui, porque ao mesmo tempo que ela viveu as experiências dela, eu não tive como ficar de fora, né? Eu vivi junto, entendeu? Como eu falei aqui um pouquinho antes da gente entrar aqui, a gente tem um momento que eu faço com os intercessores da Companhia de Daniel, e eu disse para eles, falei, gente, eu vou falar para vocês, eu nunca vi a Flávia assim, eu tenho 25 anos de casado com ela, 32 anos juntos, mais um namoro, e eu nunca vi ela desse jeito. Teve um dia da semana aqui que ela dormiu 20 horas, ela ficou 20 horas na cama, só saía, levantava, ia no banheiro, saía, eu ia lá, levava uma água para ela, falava, bebe água, você precisa beber, levava um suco, levava um chá, bebe, 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 enfiando as coisas nela, ela não quero, não quero, isso está salgado, isso está ruim, isso não sei o quê, e eu vi ela realmente de um jeito que eu nunca tinha visto. E ela só levantava, fazia alguma coisinha, tomava um copão assim de água, entendeu? Sabe assim? Tomava um copão de água, né? Um copão de suco, entendeu? E aí voltava a dormir, entendeu? E aquele esforço para poder fazer ela comer alguma coisa e tudo mais, mas enfim, ela entendeu, Deus falou com ela, com certeza, e Deus falou comigo também, porque da mesma forma como a gente entende que a doença ela vem por algum propósito, a gente entende que neste momento tudo que aconteceu conosco, nessa doença principalmente da Flávia, trouxe para mim um pouco de revelação acerca do que está acontecendo na igreja, nos nossos negócios, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, enfim, nos nossos relacionamentos como um todo. Flávia deixou bem claro aqui para vocês que Deus nos prova em três grandes áreas, né? Finanças, saúde e relacionamentos. E tem vezes que a prova vem nos três, tem vezes que a prova vem só em um lugar, mas o ponto é que esses três pontos principais da nossa vida, em muitos momentos, o único lugar onde o inimigo mais tem acesso sobre nós é sobre a nossa saúde física, sobre o nosso físico, o nosso corpo. Então, nós precisamos ficar muito atentos. E Deus me trouxe algumas palavras, uma palavra para hoje, uma revelação de hoje, que eu quero compartilhar com você para que você possa entender definitivamente que o tempo e a estação que nós estamos, para que você possa se posicionar da maneira correta. Então, eu quero que você entenda o tempo que nós estamos, a estação que a gente está, aquilo que nós estamos vivendo agora, para que você entenda que isso não é algo só seu. É algo que está acontecendo no tempo que precisa acontecer e você está envolvido nesse tempo. E dentro de você estar envolvido nesse tempo, quando você percebe que você só faz parte disso, que não é algo que está só sobre você, mas você faz parte de um todo, você começa a entender que a partir de você as coisas podem mudar. A partir de você, você pode ser o agente de mudança para que as coisas possam mudar na sua família, nos seus negócios principalmente, né, nos seus relacionamentos, porque eu creio que muitas coisas Deus vai liberar a partir de agora para que você possa compreender que o tempo de luta, o tempo de guerra, o tempo de batalha, o tempo de dores está se findando. Amém? Creia que o tempo de dores está se findando e ele vem por uma causa. E é essa causa que você vai precisar compreender. E Deus pode falar simplesmente e somente com você. Ele às vezes nem levanta profetas, mas ele fala com você. Vai falar em sonho, vai falar em pensamento, vai falar em oração, vai falar na palavra, e você precisa compreender isso. Então, eu quero, antes da gente começar a falar sobre o que Deus trouxe de revelação para mim, eu quero trazer para você uma recapitulação do que a gente está vivendo no tempo que nós estamos. Lembra que nós falamos de tempo e estações? E o mês que nós estamos no calendário judaico é o mês de Sivan. E o mês de Sivan, se vocês não se lembram bem, que ele vai até domingo, é o mês dos homens de negócios, homens e mulheres de negócios. Então, é o mês dos negócios. Por se tratar de um mês de negócio, entenda bem um pouco sobre isso.
Quando a gente fala que é o mês dos negócios, você acha que o inimigo vai ficar feliz ou contente de saber que você pode, neste mês, ter bênçãos financeiras ilimitadas? É óbvio que ele não vai ficar feliz. Porque dentro de um exército de Deus, pessoas incorruptíveis, pessoas que têm propósito, pessoas que são daquelas que, sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei, elas, quando elas têm muito, elas vão fazer a mesma coisa que fazem quando tem pouco, e vão impactar o reino, e vão realmente ir lá e botar o terror lá no inferno. E é justamente isso que o inimigo não está feliz. Então, para que ele possa te atrapalhar, ele tem algumas formas de agir, e Deus muitas vezes permite que isso aconteça neste tempo, para poder fazer o quê? Para refinar você, para o que você tem para receber logo depois. Então, o que nós vamos falar sobre hoje, nós vamos falar, você vai entender isso lá na frente, eu só vou te dar um spoilerzinho, que nós vamos falar de perseverança. Porque nessa perseverança é onde você vai chegar lá na frente e vai receber, mas você precisa passar por esse período agora, que é um período que é de prova. Então, o tempo que nós estamos agora tem uma promessa. E a promessa do tempo é de ser um mês de homens e mulheres de negócios. Só que para isso, uma das coisas importantes nesse mês é que você precisa alinhar o seu falar com o seu caminhar. Então, o que eu falo, eu faço. Entende isso? O que você fala, você faz. E se você fala coisas que são ruins, obviamente você vai acabar caminhando por coisas ruins. Então, o objetivo aqui é que você compreenda quando é o mês do quando ele fala e alerta que o falar é o mês do falar e caminhar, significa que você precisa caminhar de acordo com o que você fala. Então, para isso, você precisa ter pensamentos positivos. Você precisa falar coisas boas. Porque se da sua boca começar a sair coisas ruins, certamente esse mês será um mês onde você vai ter grandes dificuldades. Então, alerte-se, fiquem alerta. Eu só estou aqui recapitulando o que a gente falou sobre Sivan, tá? Para que você possa compreender o tempo que nós estamos e a influência que está sobre você até domingo, até o próximo domingo. E, consequentemente, a primeira semana do mês, né, de julho, vai passar por isso também. Então, fiquem atentos com isso. O que Deus quer para fazer para você até o final desse mês é que com tudo isso que tem, você suba de nível. Então, todas as vezes que Deus quer fazer a gente subir de nível, vem uma prova, para que você possa superar essa prova. Toda vez que superamos uma prova, subimos de nível. Então, o ponto principal aqui é que neste mês, Deus quer te fazer subir de nível. Gente, e olha só, a revelação que Deus me entrega justamente agora é que é exatamente sobre isso. Eu preguei tantas vezes sobre isso, sobre a prova que Deus traz para a gente, que toda vez que a gente entra na prova é para a gente ser aprovado. E quando a gente é aprovado, a gente passa de fase. E que se a gente passa de fase, a gente sobe de nível. Então, desde o começo do mês, isso estava claro para a gente, mas a gente não entendia o que era fazer, que Deus falou que ia fazer a gente subir de nível. Desde o primeiro dia, quando o Flávio ministrou sobre o mês de Sivan, estava aqui. Esse é o mês para a gente subir de nível. Queridos, não tem outra forma de Deus te fazer subir de nível se ele não te provar, se ele não te colocar à prova, para que você possa realmente fortalecer tudo aquilo que você tem já dentro de você, colocar tudo que você tem em teste, em xeque. Esse é o ponto, esse é o segredo. Então entenda que o que você está passando agora é para que você possa ser aprovado. Todos nós estamos vivendo um tempo, neste mês provavelmente, talvez seja um dos piores meses do ano para todo mundo. Talvez seja. Por quê? Porque você está percebendo que a pressão está maior. Por quê? Porque Deus está permitindo para que você suba de nível, tá? Então, um ponto importante para você subir de nível, que neste mês ainda também tem, é que você finalize os seus projetos. Para de arrastar projetos que estão engavetados e tira ele da gaveta e põe para rodar. Então, esse mês é um mês de você finalizar tudo aquilo que você tem de pensamento, de projeto que estava engavetado, de projeto que você está em andamento, que você está arrastando, procrastinando muitas decisões, procrastinando muitas ações. É mês de finalizar projetos. Você tem uma semana ainda para finalizar esses projetos, que ainda estamos no mês de Sivan.
Então, todos os projetos que você foi colocado por Deus, principalmente neste mês, é necessário que seja finalizado. É necessário ser finalizado. Então, esse é um mês de finalização de projetos. E, por fim, uma coisa muito importante, Flávia também já citou sobre isso, é um mês de alinhamento de corpo, do espírito e das emoções. Nós precisamos entender que nesse mês é onde o inimigo tem nos atacado e Deus tem permitido que ele chegue até nós para que nós possamos subir de nível, sim, mas nessas três áreas. Na área da nossa saúde, corpo físico, nas nossas emoções e no nosso espírito. Então, nós precisamos estar atentos que esse alinhamento entre o nosso corpo, o nosso espírito e as nossas emoções vai fazer com que nós possamos, sim, subir de nível. Tudo isso que eu estou falando para vocês é uma recapitulação do mês. Só que é importante que você se recorde disso, porque faz toda a diferença você estar bem posicionado no tempo e na estação correta. Então, não perca tempo e não fique dando murro em ponta de faca, não fique falando bobagem para cima e para baixo, porque este é o tempo de você ser provado, porque Deus vai te levantar de nível, vai subir de nível. Entenda só uma coisa, tá terminando, porque o mês está acabando. E se o mês está acabando, uma nova estação virá. Só que se você chegar até na nova estação ainda sem evoluir, sem subir de nível, certamente vai ser mais difícil o próximo mês. Então, entenda que agora você tem um. Enquanto você está né, na ignorância desse entendimento, está tudo bem. Mas agora você já tem conhecimento. Porque agora foi revelado para você que você precisa colocar em prática tudo aquilo que você tem engavetado aí. Você precisa colocar os seus projetos para rodar, principalmente projetos que estão ligados às finanças. Porque esse é o mês de negócios. Por ser um mês de negócio, tudo aquilo que está ligado às suas finanças, para que você possa ser mais bem remunerado, para que você possa ter um novo negócio, precisa ser colocado em prática. Precisa acontecer. Precisa começar, dar o primeiro passo. E não é você. Entenda isso, tá? Eu falei muito isso no seminário nesse final de semana, mas também falei no seminário em Ponta Grossa. Um carro não ilumina todo o caminho que você vai fazer. Se você vai andar um caminho que seja de 1 quilômetro, o carro não ilumina 1 quilômetro, ele ilumina 100 metros. Só que se você pegar o carro, ligar o motor e andar 100 metros, ele vai iluminar mais 100, e mais 100, e mais 100. Então, precisa fazer o que nesse momento? Dar o primeiro passo. Você não precisa andar os 1.000 quilômetros que seja, que é o teu alvo, mas dar o primeiro passo. Então, a pergunta que você tem que se fazer hoje é: qual é o primeiro passo que eu preciso dar nesta semana em prol daquilo que é o meu projeto que estava engavetado, que eu preciso desengavetar? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar nessa semana? E se você já deu alguns, qual é o próximo passo? Essa é a pergunta. Ok? Para quem não deu nenhum passo, qual é o primeiro passo? Para quem já está em andamento, qual é o próximo passo? Mas o ponto é, esse mês é um mês de você colocar em prática e realmente, se puder finalizar os seus projetos. Amém? Estão comigo? Compreendido? Recapitulamos o mês de Sivan, coloquei você na mesma página do que é o tempo e a estação que nós estamos vivendo. Todos nós provavelmente estamos sentindo uma pressão maior sobre nós. Por quê? Porque Deus está permitindo. Você vai sair desse mês muito mais forte do que o mês passado. Você vai sair desse mês extremamente fortalecido. Por quê? Porque Deus quer te subir de nível. O ponto é intimidade, intimidade, intimidade e mais intimidade, para que você possa ouvir cada vez mais a Deus de uma maneira sobrenatural. Amém? Deus me entregou uma palavra então para eu poder compartilhar com vocês. E assim como Deus tem sido assim generoso comigo, eu tenho conversado com meus anjos e tenho pedido para eles assim, me fala onde está o texto que eu preciso trazer a palavra para esse povo. E eu tenho ouvido a palavra assim através do local, e quando eu vou ler exatamente aquilo que eu preciso entregar. Então eu entendi de Deus que Deus tem me trazido essa forma de ministrar, porque eu tenho permitido que isso aconteça. Por quê? Porque aí não sou eu falando, é muito mais Deus falando o que ele quer falar, entendeu? E eu entendo que Deus quer falar dessa forma com vocês e tem me usado para isso. Então, abre a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5. Filipenses, capítulo 2, verso 5.
Filipenses capítulo 2, verso 5. O que que Deus falou comigo nesse tempo, nesse versículo? Primeiro ponto, eu entendi que Jesus ele foi um grande exemplo de estar vivendo numa situação similar ao que nós estamos vivendo nessa época. Eu entendi disso através desse texto. Por quê? Porque só no começo aqui de você ler, aqui minha Bíblia ela traz um pequeno texto em cima, como se fosse um pequeno título do conjunto de versículos que tem. Na minha Bíblia, o título é o seguinte: O exemplo de Cristo na humilhação. Então, ou seja, Jesus Cristo aqui foi o exemplo de humilhação. Por ele ser um exemplo de humilhação, a gente precisa compreender que talvez aqui no nosso meio, ninguém de nós nesse mês foi humilhado, tão humilhado quanto Jesus foi. Então nós precisamos entender que Jesus foi o exemplo da humilhação máxima. E nós precisamos entender que a gente não vai precisar passar da mesma forma que Jesus passou. Porque ele falou que ele levou sobre si todas as enfermidades, todos os problemas, ele levou para ele, entendeu? E a humilhação também faz parte disso. Então nós vamos entender aqui que Jesus foi o grande exemplo de humilhação e o que que a gente pode aprender com ele? O que a gente pode aprender com Paulo? O que que Paulo falou sobre Jesus que traz esse entendimento para nós? Vamos ler. Diz lá o capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí lá o 14 fala assim: Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O que eu quero que você entenda nisso aqui? A primeira parte é a parte onde ele fala sobre Jesus, da humilhação que ele teve. Primeiro ponto, Jesus ele deixou, se esvaziou, porque Jesus também era, né, ele era o filho de Deus. E por ele ser o filho de Deus, ele tem a divindade dele como filho de Deus. E ele se esvazia dessa divindade e se iguala ao homem, descendo até a terra e nascendo como homem, homem mesmo, carne, homem. Então ele se esvaziou da divindade que ele tinha, de ser filho de Deus, e desceu aqui na terra e se fez homem. Então, nesse aí, ele não tomou para si e não julgou ninguém como Deus, como filho de Deus, na verdade. Ele não julgou como filho de Deus. Ele julgou como homem, ele tratou como homem, tudo. E o ponto é, aqui ele fala que ele, lá no verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, vocês não têm ideia da grandeza que é essas 5, 6 palavrinhas que a gente leu aqui. Por que que é grande demais? Porque todos nós não temos noção de qual é a humilhação que ele se deixou fazer, dele se humilhar ao ponto de sofrer a morte e morte de cruz. Então ele se humilhou e foi obediente. Porque, queridos, a última oração de Jesus, que ele conversa com o Pai antes de morrer, antes dele ir lá para passar por tudo aquilo, que ele está lá ai, meu Deus, lá onde ele chorou sangue, Flávio, aquele lugar lá que a gente vai visitar, Getsemane. o Getsemane, que nós vamos visitar lá o Getsemane. Em setembro, a nossa caravana vai estar lá. E você vai poder ver essa passagem aqui ao vivo e a cores. Lá no Getsemane, quando ele está no Getsemane, ele fala para Deus assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas, se não for possível, que seja feita a tua vontade. Então ele pediu como homem para que o cálice fosse afastado dele, porque ele sabia o que ele ia viver. Mas ele se humilhou e ele foi obediente, porque Deus falou para ele: pode continuar, meu filho, vai fundo aí, você vai sofrer a sua dor. Passa pelo que você tem que passar. Então ele foi obediente até o final. Então, qual é o ensino para nós? Qual o problema se a gente se humilhar um pouquinho? Qual o problema?
Porque a diferença entre o oposto de humilhar-se é se orgulhar. Então, muitos de nós não conseguimos nos humilhar porque a gente se orgulha demais. O orgulho não deixa. Então, qual é o ponto que você precisa compreender que Deus precisa falar com você neste tempo em relação a isso, em relação ao mês que nós estamos vivendo? Se você está sofrendo realmente no seu corpo físico, realmente, às vezes, nas suas emoções e no seu espírito, que você está sofrendo uma pressão, é porque você precisa muitas vezes se humilhar para que você possa ser exaltado depois. Porque a palavra de Deus deixa claro para a gente, o mês fala para a gente que a gente precisa subir de nível. E Deus quer que a gente suba de nível. Então, se a pressão está acontecendo, o segredo está aqui. Você se humilha e seja obediente, que você vai ser exaltado. Você vai subir de nível. Então, a humilhação que você pode se passar ou se permitir passar, pode te levar a subir de nível. Então, neste tempo, você precisa, nessa parte desse versículo, eu quero que você compreenda isso. Porque Jesus ensinou para a gente, ensinou para nós. E aí, logo na sequência, tem as recomendações. E as recomendações, elas estão aqui, ó, no versículo. Logo na sequência, nós não lemos o 12, mas eu quero que você leia aqui para mim a partir do 12, ó. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E aí vem no 14 que nós lemos. Então, o que a gente entende aqui? Que existe depois aqui uma recomendação do autor para que nós possamos continuar o caminho de evolução. Ou seja, se olharmos para o mês que nós temos que subir de nível, então essa recomendação é para que nós possamos, sim, continuar subindo de nível e subir de nível neste mês. Este mês é o mês de você subir de nível. Este tempo, até o final dessa semana, eu quero que você tenha um testemunho para dizer de uma subida de nível que você percebeu. Em nome de Jesus. Então, o que ele fala de recomendação aqui é para que você tenha temor e tremor. O que é temor e tremor? O que a gente tem visto cada vez diminuir cada vez mais dentro do mundo onde nós vivemos, principalmente do mundo cristão, é o temor. O temor a Deus tem diminuído significativamente. Não, como assim, João? Como assim o temor tem diminuído? O temor tem diminuído, meus queridos, porque agora, como tem muitas coisas que são relativas, a fé, assim, o pecado também pode ser relativo. Então, veja só, o que era pecado lá atrás, hoje talvez está defasado. Então, ver uma foto de mulher pelada, uma pornografia, uma coisa qualquer, é relativo, isso não é pecado. Entendeu? Acho que também, poxa, as coisas mudam, né? Não, gente, não é assim. Então nós precisamos compreender que o temor ao Senhor, ele precisa continuar, e o tremor por Deus, esse temor e tremor é para que você possa ter realmente um temor por não decepcionar a Deus. Você precisa ser íntegro, com caráter, realmente com hombridade, para você ter a convicção de que você está fazendo aquilo que Deus espera de você, aquilo que você foi constituído desde o ventre da sua mãe para poder fazer o quê? Para ter a sua missão nessa terra. E que você é um servo do Deus Altíssimo, uma serva do Deus Altíssimo. Então, ou seja, você não faz aquilo que o mundo faz por conveniência. Por quê? Porque você tem um temor a Deus. Você não pode decepcionar a Deus. Os homens são só os homens, mas a Deus você não pode decepcionar. Então, se você decepcionar os homens porque você não faz aquilo que eles fazem, amém, glória a Deus por isso, porque você está fazendo aquilo que Deus quer. Nós temos vários exemplos na Bíblia que fizeram isso. Daniel, que é o nome da nossa companhia, foi o grande exemplo que a gente usou. Que a gente usa, por isso temos o nome desse cara aí no nosso ministério. A companhia de Daniel, porque ele não se corrompeu, ele não se contaminou, ele não permitiu que as contaminações do mundo onde ele estava entrassem na vida dele. Ele é o cara, e nós temos que cumprir e fazer igual ele. Entendeu? E Jesus foi logo na sequência, foi ele também.
Então, essa é a primeira recomendação que o apóstolo Paulo traz para a gente. A segunda recomendação está sobre o querer e o realizar, está em Deus. Aí começa um grande segredo. Quando ele fala que o querer e o realizar está em Deus, nós precisamos compreender que o tempo não é nosso, é dele. Então, quando a gente compreende que o tempo não é nosso e é dele, aí entra a palavra que eu falei para vocês. Qual é a palavrinha? Perseverança. Porque você persevera sabendo que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. E você tem paciência para aguardar esse tempo chegar. Aí entra aquilo que a gente sempre ouve falar, a diferença entre o Kairos com o Cronos. O Cronos é o tempo do relógio, o Kairos é o tempo de Deus. Quando é que as coisas vão acontecer na minha vida? Quando o Cronos cruzar com o Kairos. E as coisas acontecem. Então, quando o tempo que você está vivendo cruzar com o tempo de Deus para a sua vida, é aí que as coisas vão acontecer. Então você precisa ter esse entendimento que o querer e o realizar que ele está falando aqui, ó, porque ele fala, Deus efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quando Deus quer, ele faz. E o tempo dele nem sempre é igual ao nosso. A gente está numa geração, nós todos envolvidos aqui, numa época, a gente está numa época de aceleração. O smartphone, ele trouxe essa aceleração para nós. É uma responsabilidade do smartphone, não tem como a gente não culpar ele. Então, o mundo ficou acelerado demais. E a fé, principalmente o lado cristão, também acompanhou essa aceleração. E o que a gente tem visto é muita gente querendo fazer com que as coisas sejam muito rápidas. Deus responda rápido demais, ele espera que Deus responda rápido demais. E muitas vezes começa a fazer barganha com Deus. Então, eu oferto para ter isso, eu faço isso para ter aquilo, eu dou aqui para poder receber lá, eu vou orar aqui para poder ter uma bênção. Enfim, o mundo espiritual é diferente do mundo aqui terreno. Então, o que nós estamos vendo é que essa política de ser muito instantâneo as coisas, quase como o Nissim hoje, né, macarrão instantâneo, a nossa fé não pode ser assim. A gente não pode orar e querer que Deus responda em 3 minutos. A gente precisa compreender que a gente tem uma vida de oração, um tempo de oração, no ciclo que Deus quer, ele nos responde. E Deus, ele é um Deus de ciclos e estações. E a gente precisa compreender esse tempo para que a gente possa saber que Deus está no controle de todas as coisas. O tempo é dele, não nosso. Amém? E por fim, no 14 aqui e no 15, tem duas coisas importantes que fortalecem a perseverança. Porque ele fala com muita clareza aqui, ó. Fazei tudo sem murmuração e sem contenda. Quando ele fala fazei tudo sem murmuração e sem contenda, é porque ele espera que a gente realmente faça as coisas para sermos irrepreensíveis, que ele fala logo na sequência. Mas veja só, para a gente adquirir realmente o subir de nível que Deus quer que a gente suba de nível, se a gente murmurar e gerar contenda, a gente pode perder tudo isso. Então aqui está uma coisa que, de fato, você precisa compreender que é o que Deus espera de você. Que você não murmure. Que a murmuração, queridos, em outro local da Bíblia fala que a murmuração ela é semelhante ao pecado da feitiçaria. Nós precisamos ter esse entendimento que murmurar é um algo tão maléfico, que se a gente soubesse os prejuízos que causam em nós, talvez a gente jamais murmurávamos. Jamais falaríamos coisa errada. Então, o que eu quero que você compreenda aqui neste dia é que você precisa perseverar, porque a perseverança sem murmuração e sem a contenda, ela vai fazer algo incrível na sua vida, que é fazer com que a sua fé fortaleça ao ponto de você acreditar nas promessas de Deus. Então, o que eu espero que você tenha aqui é que você aumente a sua perseverança ao ponto de voltar a acreditar fielmente nas promessas que você já tem.
Todos nós temos promessas. Todos nós temos palavras proféticas que vão trazer para nós coisas melhores. Então, o que eu espero de você neste dia é que você receba diretamente do alto um aumento, um incremento na sua perseverança, até que ela se torne uma fé incorruptível e incapaz de ser perdida ao ponto de você acreditar em 100% das suas promessas. Porque quando você acredita nas suas promessas, é o primeiro passo para elas começarem a se cumprir e o Cronos cruzar com o Kairos de Deus. Esse é o primeiro passo. Você acreditar nas suas promessas. Não perca o tempo de ficar murmurando. Oh, Deus, mas por que isso? Eu estou passando por essa dificuldade, Senhor. Eu não devia estar passando. E começa a vir as murmurações. Ah, lembra o povo no Egito? Ah, como era bom quando a gente estava no Egito. E aí a gente só trouxe a gente para cá para morrer no deserto. Como era bom no tempo de lá. Então, o povo murmurou. E a sentença de Deus realmente foi a morte. Então, entenda isso. Murmuração traz uma sentença de morte. Ela é muito perigosa. E a murmuração a gente às vezes acha que não é nada. Porque eu vejo muita gente murmurar, entendeu? Por isso que eu estou falando da murmuração. Porque assim, é um pecado tão maléfico, mas que o inimigo colocou uma sutileza tão grande na nossa boca, que a língua, nosso Tiago fala muito da língua, né? Que a gente, a hora que vê, já está murmurando. Nossa, mas que coisa ruim, que horrível esse lugar, que ruim essa casa, que ruim isso aqui, que ruim meu carro, que ruim não sei o quê. A hora que vê, já está murmurando. E já está murmurando pesado. Então, nós precisamos ter esse entendimento que quando você simplesmente acredita, quando você pensa que é perseverança, você entende que está no período de prova. O entendimento do período de prova faz com que você compreenda que aquilo é uma prova. E se é uma prova, Deus só quer uma coisa de mim quando eu estou na prova, que eu seja aprovado, para que eu possa subir de nível. Então, eu preciso do quê? Perseverar, continuar, não perder esse tempo de ficar murmurando. Parar de murmurar definitivamente. Então, nessa de parar de murmurar, você começa a liberar bênção. Então, quando você for falar, você abre a sua boca para poder abençoar. Libera bênçãos sobre a sua vida, sobre a vida dos seus irmãos, sobre o seu carro ruim, sobre a sua casa ruim, sobre o que for que você está murmurando hoje, sobre os seus filhos ruins, que se meus filhos não querem saber de nada, para de murmurar deles, abençoa eles. Nossa, meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção. E libera bênção sobre eles. Meu cônjuge, meu marido, minha esposa são uma bênção, entendeu? Meu marido ronca, que bênção maravilhosa que é ele roncar. Maravilha, que se eu não tivesse ele aqui, eu não ia ouvir o ronco dele, mas ia ser muito pior para mim. Então, amém, glória a Deus que meu marido ronca, entendeu? Vai nessa linha. Por quê? Porque isso é você passar pela prova com perseverança. Entende? Tá tudo aqui, ó, na sua mente. É muito simples passar por isso, entendeu? A Adriana ronca também, entendeu? Aí ronca junto, vai e vai que vai. Então, queridos, eu quero que você compreenda que essa palavra de hoje, ela vem para poder te dar força. Ela vem para poder te fortalecer. Porque eu quero que você compreenda que o que Deus quer de você é um tempo de você realmente avançar. É um tempo de você realmente colocar em prática os passos que precisam ser dados na sua vida e principalmente na sua vida profissional. Entende? Então, ou seja, que você possa crescer e entender que todas as provas neste mês principalmente, na sua vida profissional, é para um objetivo só, para que você suba de nível e as bênçãos financeiras venham. Só que você precisa dar o passo. Ninguém sobe um degrau sozinho. No reino espiritual não existe escada rolante. Entenda isso. Você tem que subir o degrau. Entendeu?
Não existe escada rolante. Ah, Deus me leva até lá em cima, eu vou ficar aqui paradinho, a escada rolante me leva. Não tem. Não tem. Você vai ter que subir. E para você subir, você precisa agir. É ação e atitude. Então, a ação e a atitude de subir de nível depende de você. Porque está ligado à perseverança, que está ligado à fé. E que está ligado aos atos que você faz. Então, não deixe que esses problemas que estão acontecendo, seja na sua saúde, seja nas suas emoções, seja na tua espiritualidade, seja nas suas finanças, seja nos teus relacionamentos, que eles te abalem. Não permita que isso aconteça na sua vida. Porque o inimigo, ele está ao derredor só. Ele só está ao derredor. O inimigo, ele não consegue chegar até você porque Deus não permite. E se você está passando por dificuldades, entenda, é prova para você ser aprovado. Este é um mês de prova, não é um mês de ataque. Esse é o ponto. Eu queria que você entendesse isso. Esse mês é um mês de prova, não é mês de ataque. Estou sofrendo um ataque na minha vida, meu Deus. Não é prova, pode entender que é prova. Então, persevera, né? Fala pro diabo assim, ô filho, você está quietinho aí, fica aí no seu cantinho aí, que agora o meu negócio é com o papai. Então, vai, papai, o que eu preciso aprender nessa prova? Esse é um segredo. Quando você entende que você está na prova, você chega para papai e fala assim, papai, qual o aprendizado que eu preciso ter nessa prova? E ele vai te falar. E quando ele te falar, você vai conseguir simplesmente romper. Porque você faz. Você faz o que precisa ser feito. Amém? Entenderam aqui? Todo mundo comigo? Entenderam aqui? Quem aqui entende que precisa aumentar a perseverança no seu dia a dia? Levanta a mão para entender. Só deixa eu ver. Muitos. Quem aqui entende e compreende, perdão, quem aqui entende e compreende que vai subir, quem tem fé que vai subir de nível no final do mês? Amém? Ó, todo mundo. Eu quero fazer o seguinte, toda vez que a gente entende algo e que a gente compreende que a gente precisa fazer uma ação, eu preciso marcar essa ação. E eu preciso fazer com que você compreenda isso. Uma das formas que nós temos de marcar uma ação que a gente precisa fazer é através de um ato profético. E um ato profético que marca muito todo o passo que você precisa dar é uma oferta. Então eu preciso que você entenda isso, que essa oferta não é para mim, não é para a companhia de Daniel, é para você romper. Então eu quero que você dê um nome para essa oferta neste dia. Se for o nome perseverança, vai falar assim, essa oferta é a minha oferta de perseverança, de aumento de perseverança. Se essa oferta é a oferta de subida de nível, você vai dar um nome e falar, essa é a minha oferta de subida de nível. E se essa oferta tiver um outro nome que você precisa ter, que está ligado à murmuração, você pode dizer assim, essa oferta é para eu quebrar a murmuração na minha vida. E eu preciso que você entenda esse princípio, porque esse princípio é o princípio que quebra todo tipo de barreira no reino espiritual e que faz você avançar. Quando você marca com um ato profético, você está marcando isso e deixando claro para o inimigo que ele não tem poder sobre a tua vida financeira. Gente, queridos, entenda isso. Esse mês é um mês de negócios. Só que dentro do mês de negócios, esse é um mês de você fazer ofertas que são fora da curva. Então, é um mês de você romper definitivamente com a escassez na sua vida. E para isso, a prova vem para poder dizer para você o quê? Esquece, não vai dar. Nem pensa nisso porque não está sobrando. Mas eu posso dizer para você, a palavra de Deus é certa. Você pode testar ele se ele quiser. Quando você entende isso, você faz aquilo que Deus tem te pedido e vai sair, a semente vai multiplicar. Já expliquei muitas vezes para vocês que se fosse no tempo de hoje, essa parte da palavra que fala que prosperaria 30, 60, 100 por 1, teria lá um 30, 60, 100 por 1 e a 800 por 1. Porque o milho te dá 800 por 1. Você planta uma semente de milho e ela volta 800 sementes para você.
Então entendam claramente que é tempo de você marcar em Deus este tempo. E quero te dar um tempo para você poder fazer esse ato profético e fazer a sua oferta. Rompe definitivamente com murmuração. A sua oferta de subida de nível e a sua oferta de aumento de perseverança. Em nome de Jesus, dê uma oferta agora. Dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrará, não se frustrará, se frustrará. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ué, sumiu a música, meu amor. Amém. Glória a Deus. Quando passares pelo fogo, não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano Vai, babá. contigo, ninguém impedirá. Queridos, eu quero que você entenda nesta noite que o que Deus tem para nós neste dia, neste mês, é para que seja um avançar nas nossas vidas, um verdadeiro romper mesmo em nossas vidas. Eu sinto que Deus está preparando um grande derramar de bênçãos financeiras sobre as nossas vidas. Eu sinto isso. Então eu quero que vocês realmente entendam neste tempo que é um tempo de você simplesmente continuar perseverando, compreendendo que Deus é mais, Deus é maior, Ele tem bênçãos para nós, Ele não tem dores para nós. Nós precisamos compreender isso, que todas as dores elas vêm para realmente fazer a gente crescer. Então eu quero liberar sobre a sua vida neste dia um tempo de abundância, de prosperidade. Feche seus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste tempo, Pai amado, abençoar cada um que liberou uma oferta aqui, que fez uma oferta, que colocou um nome nessa oferta, Pai, de romper definitivamente com a murmuração, de subir de nível, ó Pai amado, que em nome de Jesus Tu estejas agora derramando sobre eles, ó Pai, a perseverança que eles realmente colocaram neste altar. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam sentir no corpo físico dele a força de 1000 homens, ó Pai. Que em nome de Jesus eles possam ver e ouvir a Tua voz audivelmente, ó Pai. Que eles possam sentir o poder correndo pelas veias deles e que eles possam ver, ó Pai, os sinais, os milagres e as maravilhas acontecendo através das mãos deles, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um que aqui esteve. E eu declaro a bênção sobre a vida deles,
em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a gente encerra por aqui hoje e eu quero dizer para você uma coisa. Quarta-feira vai ser a noite das profecias. Eu estou gostando muito de deixar um dia exclusivo para profetizar, porque eu tenho visto o quanto Deus fala através dos nossos profetas neste dia. Então, se você já participou de uma noite profética, como essas que a gente já teve da quarta-feira, eu quero te fazer um pedido para que você possa trazer mais uma pessoa amanhã, para que ele possa já participar amanhã e que na quarta-feira ele possa estar junto conosco aqui, para que Deus possa falar com eles. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com muitas pessoas nessa quarta-feira. Por quê? Porque tem muita gente que está precisando. Eu posso dar um testemunho meu desse final de semana com a pessoa que a Flávia já falou. Teve uma pessoa que chegou lá ela falou com os intercessores, não falou aqui. Ela falou, teve uma pessoa no seminário que a gente fez no final de semana, que ela ouviu do seminário e ela estava orando a Deus e falou assim, Deus, eu preciso achar essa igreja. Ela não estava achando a igreja onde estava sendo o seminário, e ela foi até a igreja, ficou 40 minutos, acho, procurando, encontrou, e ela falou com Deus, falou assim, Deus, eu preciso saber em que nível que eu estou. E quando chegou no seminário, a minha pregação no dia que ela foi sobre os níveis, em que nível nós estamos. Eu falei sobre os níveis das bênçãos que estão sobre as nossas vidas, ou seja, é o nível das promessas, em que nível que nós estamos para receber a promessa. Entendeu? Então ela falou assim, que ela perguntou em que nível que eu estou e chegou lá, eu falei de 7 níveis para que a gente possa receber as promessas. E ela falou, uau, é aqui que eu quero ficar. Então, por causa daquela pregação, ela quis ficar no ministério deles ali de onde a gente estava e foi uma bênção. Então, eu quero dizer para você, às vezes você vai chamar uma pessoa para vir para cá e Deus tem uma palavra para ele porque ele está pedindo em oração e Deus vai usar os nossos profetas para falar com eles. Então eu quero te fazer mais uma vez reforçar, traz mais um amanhã, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e com ele e Deus vai realmente se manifestar nessa quarta-feira. Amém? Que Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa e agradável e que em nome de Jesus amanhã a gente se vê, tá bom? Às 22 horas de novo, tá bom? Shalom, shalom. Até amanhã. Mas se Deus tem um plano